Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Kundalini. Bom, lembrando que eu não sou uma especialista em Kundalini, né? Tudo que eu sei foi relacionado ao meu processo e também a estudos que eu fiz. A energia da Kundalini, ela é uma energia que fica no nosso chakra básico, né? E quando despertada, ela se movimenta como se fosse uma cobra mesmo. E essa energia, o que ela traz pra gente? Ela traz a conexão, né, do nosso ser aqui na Terra com a espiritualidade. É uma conexão mais rápida e fluida. Quando estamos aqui na Matrix, o que a Matrix quer que a gente pense, né? As religiões, que somos seres pecadores, que nunca vamos alcançar a graça de Deus, né? Que Deus está muito distante da gente. É isso que as religiões trazem, né? Que você precisa se humilhar, né, para conseguir a glória de Deus. É isso que as religiões pregam, que a Matrix quer que você pense. E na verdade, quando você desperta a Kundalini, você vê que a espiritualidade ela sempre esteve com você. Você que não estava conectado a ela, né? Porque o seu ego, né, criou muitas limitações. E a Kundalini nada mais é isso, né? Que você entender, você conseguir acessar a outras dimensões. Na conexão, né, de chamas gêmeas, todas as pessoas, né, que se conectaram em alguma forma, né, que sabem do processo, a Kundalini vai despertar. Algumas, né, poucas, né, como eu, despertei a Kundalini longe do meu gêmeo, né, mas ao mesmo tempo, né, nós nos conectamos energeticamente. E hoje eu sei, né, que ocorreu isso porque eu precisava falar sobre o processo e também ajudar outras pessoas. A Kundalini, ela é uma energia que ela fica no nosso chakra básico. E a partir do momento que a gente tem, né, o nosso primeiro contato com o gêmeo, mesmo não sendo no plano físico, né, pode ser um contato, né, quando você tem aquele contato, mesmo pelas redes sociais, essa energia ela se movimenta. Né? Não que você já vai despertar, mas ela já se movimenta. Por isso que geralmente a DF ou a polaridade consciente, ela vai começar a acessar outras coisas, né? O seu poder psíquico aumenta. Ela começa a ver, ela pode ver, ter sonhos lúcidos, ou ter clarividências, ou começar a acessar, né, os registros acásticos, né? Vidas que você teve com aquela pessoa. Isso é normal, por isso que muitas DFs, né, quando despertam, elas começam a ficar muito eufóricas, porque elas começam a acessar e sentir aquele amor, né, aquele amor de outras vidas. Como saber, né, se a energia da Kundalini ela vai despertar? Bom, a gente precisa entender, né, que quem tem um relacionamento só à distância, né, que despertou para a dinâmica, né, só à distância, que nunca teve contato com o gêmeo no plano físico, essa Kundalini ela pode despertar só pelo fato do olhar, né, ou de encostar na pessoa. Então, vai haver esse processo de cura, né, de ambas as partes. E com o tempo, né, energeticamente você vai ficar muito conectada, né, com o outro. Por isso que pode ocorrer, né, esses relacionamentos que não têm ainda Kundalini desperta, quando a pessoa chegar próxima, né, do outro, ou se olharem, por mais que seja pelas uma chamada de vídeo, a Kundalini ela pode despertar, né, e pode ocorrer ali a fusão também. Hoje a maioria das pessoas estão fazendo suas curas, então haverá esse despertamento, né, da Kundalini quando os dois tiverem feito, né, o seu processo. Muitas pessoas hoje, né, elas estão morando junto, falam, né, que estão em união, mas na verdade elas estão numa pré-reunião. Quando nós, né, vamos morar com o gêmeo, ali decidimos, né, ir morar junto, a gente ainda está na pré-reunião, não é uma reunião ainda. A reunião ela só ocorre depois da fusão.
quando há a necessidade de separação, não é união, né? É uma pré-reunião ainda. Porque quando ocorrem essa separação, a gente precisa entender que ainda há curas para se fazer, né? E é normal, é assim mesmo que acontece. Não é porque você separou que você é menos do que aquela pessoa que não separou. Não é isso. É que há um entendimento que precisa ser curado algumas coisas. A partir do momento que aquele casal se conectou verdadeiramente, né, que o ego ainda não atrapalha esse casal, poderá haver esse despertar da Kundalini. E como ocorre, né? O despertar da Kundalini, ele, antes, né, dele ocorrer, há uma intensidade sexual, né? Porque como esse casal ele já está, né, próximo, ali já moram junto, né? Vai começar a ocorrer essa intensidade. No meu caso, isso ocorreu, demorou mais ou menos 30 dias, né, para ocorrer o despertar da Kundalini. Mesmo porque a minha conexão com o gêmeo não foi no plano físico, foi energeticamente, mas ele, né, conectado a mim, e ocorreu depois de 30 dias. É uma intensidade muito grande, né? É um desejo pelo outro, né? Esse desejo sexual que você não entende. E quando, né, ocorre isso, nesse processo, né, de desejo sexual pelo outro, podem ocorrer depois de um orgasmo ali, né, do ápice, você ter choros, né, liberações, principalmente da mulher, né, que tem o útero. O homem também pode ter liberações, sim, do seu chakra básico, né, e do seu chakra sexual. A gente precisa entender que quando isso ocorre, né, essa intensidade ali de estar junto, o casal ele se conecta e ele pode acessar também, né, nessa conexão outras vidas, né, que o casal esteve junto, né, nessas relações. E o casal também, nesse processo, né, de intensidade, ele pode acessar algumas memórias talvez não tão boas, né. No meu processo, algumas vezes depois ali do ápice, eu lembro que eu não conseguia olhar as redes sociais do meu gêmeo, eu ficava com um ranço, digamos assim. E eu lembro que sempre, né, os meus mentores, eles falavam para mim, agora você consegue olhar. Então, assim, pode ocorrer, né, depois ali né, do ápice, o casal ele ficar meio estranho, mas depois volta ao normal, né? É que são memórias que estão saindo, né, dos nossos chakras ainda. É de extrema importância, né, que esse casal ele faça reiki, né, de vez em quando, para limpar esses chakras, para harmonizar os chakras. É importante também, né, quem já faz o reiki, então é de grande importância fazer essa limpeza, essa harmonização. Eu vou contar como ocorreu, né, o meu despertar. Eu lembro que eu tive essa intensidade, né, de um mês, e um dia eu acordei com muita intuição sobre a Kundalini, né? Então eu comecei a relacionar, né, essa intensidade com a Kundalini. Uns dias antes eu tinha feito um reiki, eu estava com meu chakra do terceiro olho, ele estava pulsando muito, e eu queria, né, que ela me esclarecesse algumas coisas. Achei que ele poderia estar bloqueado, e ela falou para mim que os meus chakras inferiores, o básico e o sexual, estavam muito ativados. Depois desse reiki, né, dias depois, a minha Kundalini despertou. Lembrando sempre que esses orgasmos, eles mudam. Por isso, né, que as pessoas trazem o Tantra, né, como uma conexão sexual. E, na verdade, o Tantra, ele ajuda nesse despertar da Kundalini, né? Tanto é que eu não tive um contato físico com o gêmeo, mas eu fiz a meditação tântrica, e o meu gêmeo também ele fez retenção seminal. Então essas particularidades ajudaram no nosso processo.
E esses orgasmos, eles mudam, né? A mulher, ela pode ter múltiplos orgasmos e o homem, ele pode ter o orgasmo sem a ejaculação. E como ocorreu, né, o despertar? A gente teve, né, o nosso encontro, né, mesmo à distância, e a Kundalini, ela despertou. E quando ela despertou foi depois do orgasmo, um orgasmo muito intenso, né? A partir do momento, né, que a Kundalini desperta, os orgasmos, eles passam, né, a ocorrer junto. O casal, ele tem esse ápice junto. Não é mais um antes e um depois, é junto, tá? E quando, né, ocorre o ápice, né, que é a Kundalini desperta ali, né, você sente como se fosse uma cobra, né, ela sobe e ela vai passando por todos os chakras até, né, subir, ela vai tentando limpar, né, esses chakras. E eu, né, no meu caso, eu senti muito calor, né, eu suei muito assim. Assim, o meu corpo, né, ele mexeu um pouco, assim, eu senti uns tremores no corpo, mas nada muito escandaloso, foi uma coisa sutil, mas eu senti no corpo. E a Kundalini, ela subiu e ela foi até no chakra coronário e depois ela, né, ficamos uns dias, né, com essa energia. É uma energia muito forte. Você acha, né, que tem essa energia com o gêmeo ali, né, antes da Kundalini, uma energia forte, você sente, mas a Kundalini, ela é uma energia mais forte, né, é uma coisa mais intensificada. E a Kundalini, né, ela passa por cada chakra e vai limpando esses chakras. Então, por isso é que quanto mais você ter feito as curas, mais fácil vai ser essa subida da Kundalini. O meu processo de limpeza, ele durou mais ou menos uns 11 dias, né? Então, assim, ele fica um tempo ali no chakra básico, tentando limpar, daí ele vai para o outro. Isso talvez diminua, né? Para quem já fez as curas, talvez seja um tempo menor, tá? Isso foi o que ocorreu comigo. E como eu não tinha feito as curas, né, ainda, o que ocorreu? A Kundalini, ela passou por cada chakra, né, e vai passando, né, e vai tentando limpar, e chega um momento, né, que essa intensidade, ela dá uma pausa, né, seria o momento que ela estabilizaria, né. No meu caso, que eu tive que fazer as curas ainda, então eu comecei, né, ficou, né, uns dias normal, assim, mas é muita intensidade. Os seus poderes psíquicos, eles aumentam muito, né? Os seus 5 sentidos também aumentam, né? A visão aumenta, a audição pode aumentar muito se você escutar longe. O olfato, né? Você sente cheiros que talvez passaria despercebido por você. Quando a Kundalini sobe, né, a gente chama essa energia de energia da Shakti, né? Ela sobe, energia da criação, ela sobe. E depois, né, quando você termina o processo, você sente uma energia subindo, descendo, né? Seria a energia Shiva, né, que daí é onde ela desce. E geralmente quando ocorre essa descida, você pode ter expurgos, né? O que seria expurgos? Seria quando você terminou o processo, né, da Kundalini ali, das suas curas, quando está ali terminando, né, não terminou, né, está terminando as curas mais pesadas, tá? E essa energia, ela vai descer e ela vai empurrar, principalmente do chakra básico, sexual, do seu chakra do plexo, essas energias acumuladas nesses chakras, né? Então ela vai empurrar. Então você pode ter, né, esse expurgo. Esse expurgo seria o quê? Seria vômito, diarreia, essas coisas assim. Muitas pessoas têm esse expurgo quando usam a ayahuasca, né, que tem esse expurgo. E daí, né, eu nunca usei a ayahuasca, então eu não posso dizer que essas pessoas não terão expurgo da Kundalini, tá? Isso eu não entendo, né? Mas como eu não usei a ayahuasca, eu tive esse expurgo.
Não posso também dizer se o meu gêmeo teve, talvez um tenha mais que o outro. Isso vai depender de cada um. Quanto mais for forte, né, o teu ego, mais resistente o teu ego, mais expurgo você vai ter, tá? E nesse processo, né, de Kundalini, o que ocorre depois, né? Conforme, né, o casal ali, se ele não está conectado ainda com a missão dele, ele vai começar a se conectar, tá? Então, a partir do momento que esses casais eles começam a despertar a Kundalini, né, pode ocorrer essa verdade, né, sobre a missão, porque quando a Kundalini desperta, você tem mais acesso, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem Kundalini desperta não vai ter, né, esses acessos, tá? A gente precisa entender qual é a diferença, né, de uma pessoa que tem Kundalini desperta e outra não. É só a intensidade, tá? No meu caso, né, talvez se não tivesse despertado a Kundalini, eu ainda estaria no processo de curas, talvez eu ia resistir mais. A diferença é o quê? Que quando estamos com a Kundalini desperta, a Kundalini ela vai empurrar, tá? Ela vai empurrar para você olhar as questões. E quando você não tem a Kundalini desperta, você passa por esse processo e muitas vezes, né, a divina feminina, né, ou a polaridade consciente, ela fica fugindo, né? Por isso que por muito tempo às vezes ela corre do gêmeo, né? Corre das questões que ela precisa limpar e ver, tá? Então a Kundalini ela faz esse processo mais intenso. Muitas divinas femininas despertam a Kundalini antes, né, do gêmeo inconsciente, porque geralmente a divina, né, a mulher ou a divina feminina, tá? Por que ocorre? Porque às vezes ela precisa também intensificar esse processo, né? Então, quando ela desperta Kundalini, o outro também ele começa a ter ali movimentações, né, na sua Kundalini, né? Não que a dele desperta também, mas pode ocorrer essas movimentações fazendo com que o processo caminhe, tá? Eu já vi muitas divinas femininas, às vezes com processos longos, né, e despertaram a Kundalini, e para que o outro se movimentasse, né, na vida dele, né, principalmente o DM. O DM ele tem uma resistência, né, com essas energias, porque o DM ele não é uma energia espiritual como o DF, então pode ocorrer, tá, deles ficar um pouco resistentes, isso é normal. Quando, né, a gente desperta a Kundalini, a gente tem acesso ao nosso corpo de luz, né, nosso corpo diamantino, alguns chamam assim. Esse corpo, né, que é como se fosse uma luz mesmo, essa luz que desce, né, ela traz pra gente mais clareza e também a nossa vida material ela muda, né, drasticamente, tá? E para melhor, né, nossas questões financeiras, nossas questões de trabalho, profissionais e também amorosas, né? Elas melhoram muito, tá? E eu gostaria, né, que vocês deixassem perguntas, né, sobre a Kundalini para mim, caso, né, eu não tenha esclarecido alguma, tá? Nesse vídeo, né? Vocês podem deixar aqui embaixo, né? Qualquer coisa eu posso fazer outros vídeos falando a respeito, tá? E hoje era isso. E a partir do momento, né, que esses casais, né, começaram a despertar a Kundalini, há muita desinformação, então cuidado, né, com o que vocês acessam sobre Kundalini, e a gente precisa também ter um cuidado com pessoas, né, que não estão em uma conexão de chamas gêmeas, tá? Porque esse processo de Kundalini deles é um pouco diferente, porque eles não despertaram a Kundalini junto com uma pessoa, né, com uma Maituna que a gente fala, né? Porque o despertar da Kundalini de um casal é o que a gente chama de Maituna, né? Então, eu não consigo hoje, agora, nesse momento, falar sobre o Maituna, mas vocês podem acessar, né, conteúdos falando sobre o Maituna, né? O Maituna é a conexão, né, do despertar da Kundalini em um casal. E quando estamos, né, com o casal, com esse casal sagrado, né, que é das chamas gêmeas, essa Kundalini, ela vai despertar de uma forma ou de outra, tá?
E gostaria de agradecer quem se inscreve no canal e vocês podem me deixar perguntas e gratidão.